eu vou chamar para a sala também alguém que pode conversar com a gente bastante sobre guerra cultural, que é o pastor e psicólogo Hermes Fernandes, já está aqui com a gente, ótimo. também nosso convidado de hoje. E eu acho assim, João, você... Bem-vindo, Hermes, bem-vindo. A gente estava aqui conversando sobre o livro do professor João César, sobre bolsonarismo cultural, guerra cultural. Eu acho que, João, uma pergunta que eu faria para ti, você acabou respondendo, que você falou assim, que é a guerra digital, né, que a gente faz com os dedos. E aí eu ia perguntar em que momento sai dos dedos e vai para as ruas, né? Que a gente viu o 2 de dezembro, que a gente viu o 8 de janeiro, que o Luiz Carlos Azenha também documentou no documentário, que já tem duas partes, né, desse documentário. Então, a gente traz o pastor Hermes aqui para essa conversa também. Daqui a pouco, acho que o Luiz vai ter um vídeo para nos mostrar sobre o pastor Valadão. Mas eu queria voltar um pouco para ti ainda, João, para esse comentário. Claro. Aliás, pastor, boa tarde. Eu acho muito importante agregar essa conversa a comunidade evangélica, que é plural, é muito rica e não pode ser estigmatizada. Em alguma medida, o neopentecostalismo que apoia o Bolsonaro, Ana, é em parte responsável por essa radicalização. E há um fenômeno que é um fenômeno muito inquietante, eu gostaria até de escutar o pastor sobre isso, que é uma espécie de transferência de preocupação teológica do Novo Testamento para o Velho Testamento. As igrejas neopentecostais reforçam cada vez mais o Velho Testamento, e dentro do Velho Testamento há uma figura que é fundamental para o neopentecostalismo trampista e bolsonarista, que é a figura do rei Davi. Porque o rei Davi é, sobretudo, o pecador ungido. É aquele que, em nenhuma circunstância, pode ser considerado um modelo de comportamento, cobiça a mulher do outro, leva o seu marido à morte, e depois que se arrepende, ele é, por assim dizer, resgatado. É muito impressionante perceber como, para as igrejas neopentecostais nos Estados Unidos e no Brasil, o Trump e o Bolsonaro seriam reencarnações do rei Davi. Isso é algo verdadeiramente escandaloso. Acho que o pastor poderá nos esclarecer muito sobre isso. Ana Prestes, se o que eu propus faz sentido para vocês, como uma tentativa de descrição desses 4 anos, o que acontece é que no momento em que a guerra cultural adquire espírito de seita e se torna forma de vida, a saída para as ruas é inevitável. Quer dizer, ela é inevitável porque a violência simbólica não dá mais conta do que importa. A violência simbólica da extrema-direita no mundo inteiro, ela é capaz de produzir disputas narrativas e de vencê-las. Mas quando se trata de uma disputa que não é mais apenas narrativa, que é uma forma de vida, que é uma forma de existência e que adquire um ethos de seita religiosa, agora é preciso ir para a rua, é preciso compartilhar, é preciso aglomerar. E eu repito, eu não vou fazer isso aqui agora para não ocupar muito tempo, mas no livro eu faço uma cronologia da escalada terrorista entre o 30 de outubro e o 8 de janeiro, e enquanto eu pesquisava e ia levantando os fatos, eu ficava cada vez mais espantado, essa é a palavra, porque a celeridade da escalada que passa de uma violência simbólica, de uma violência verbal, para uma violência física no Brasil é muito impressionante. Entre o 30 de outubro e o 8 de janeiro, nós poderíamos ter produzido neste país um dos maiores atentados terroristas, não da história do Brasil, Azenha, mas da história da humanidade, que teria sido a explosão do carro de combustível no aeroporto de Brasília. E é uma linha de continuidade entre todas as ações a partir do 30 de outubro e o 8 de janeiro. Tratava-se sempre do mesmo modelo de golpe. O modelo era uma interpretação terraplanista do artigo 142 da Constituição, a tentativa de produzir um caos social que obrigaria a decretação de uma GLO que levaria à permanência do Bolsonaro no poder através dos militares. Esse era o objetivo do bloqueio das estradas, era o objetivo de 40 mil pessoas na frente de quartéis pedindo, entre aspas, democracia. Foi o objetivo do ataque à Polícia Federal no 12 de dezembro, era o objetivo do George Washington, como já está configurado na leitura do seu celular, e era o objetivo do 8 de janeiro. Portanto, a ação bolsonarista, embora por vezes ela pareça absurda e pouco razoável, ela segue um método muito claro. Boa parte do meu trabalho é tentar entender esse método e revelá-lo para o debate público.
Ok, João César, eu queria te agradecer muito, dizer que vou ao lançamento do seu livro. Muito obrigado. E deixar agora, João César, boa tarde para você, fica se você quiser aí ouvindo o que o pastor Hermes vai dizer a respeito. Vamos lá, pastor? Bem, bom dia, Ana Prestes, bom dia, João César, bom dia, Luiz Carlos, todos os que estão ligadinhos aí nesta live. Eu peço perdão, eu estou afônico, estou vindo aí da minha 5ª Covid, então se eu tossir um pouquinho aqui, me perdoem, vou fazer o possível para não tossir. Enfim, mas já fiz novos testes, deram negativos, o meu e da minha esposa, mas alguns sintomas ainda permanecem. Mas fomos vacinados, graças a Deus, né? Tomamos todas as doses de vacina. Bem, infelizmente eu estou assistindo a instrumentalização da Igreja Evangélica para a perpetuação de uma agenda de poder. Graças ao bom Deus, parte desse setor acordou a tempo. Então, nós temos hoje, dentro da Igreja Evangélica, cabeças pensantes, gente que não se dobrou e que está pagando ainda um preço muito caro por isso. Líderes que tomaram a contramão do bolsonarismo, mesmo sendo hoje taxados de hereges, como tem acontecido comigo, com o Caio Fábio, com o Ricardo Gondim, com Ed Renekiewicz, com o pastor Henrique Vieira, e eu poderia aqui citar muitos outros, mas eles não dão descanso. Eu publiquei durante essa madrugada um post nas minhas redes sociais falando sobre a nova edição da revista de escola dominical das Assembleias de Deus, onde ela ataca de maneira assim incisiva o que eles chamam de teologia progressiva. Teologia feminista, teologia negra, teologia queer, quer dizer, tudo aquilo que destoa desse conservadorismo que tem sido prevalecente no meio evangélico. Por que eles estão partindo para o ataque? Porque eles já estão pensando em 2026. Já estão pavimentando o caminho. Eles não aceitaram a derrota, esta é a verdade. Profecias deixaram de se cumprir, mas para eles, isso é só um detalhe. É como geralmente se diz acerca da volta de Cristo. Todo crente acredita que Jesus um dia voltará, que os sinais estão aí, mas que muitas vezes Deus parece adiar o cumprimento dessa profecia. Então, para muitos crentes hoje, a eleição ou a reeleição de Bolsonaro foi apenas adiada. Como se a eleição de Lula fosse um juízo de Deus sobre a nação brasileira, por conta de toda esta imoralidade. Aí elegeram um segmento tão importante da nossa sociedade, como o LGBTQIAPN+, como o bode expiatório disso tudo. Eles são os culpados de tudo isso, por isso que Deus está julgando o Brasil, como fez com Sodoma e Gomorra. Então, há todo um discurso para tentar justificar o fato deles terem perdido as eleições e para pavimentar um caminho para uma futura reeleição de Jair Messias Bolsonaro. O que André Valadão fez, por exemplo, nessas últimas semanas, do seu púlpito em Orlando, Flórida, nos Estados Unidos da América, faz parte desta estratégia de criar uma ambiência de caos moral, de pânico moral, de tentar incutir na cabeça dos crentes que Deus nos submeteu a um período de trevas, mas que é um período curto e que em breve a luz vai voltar a brilhar. Infelizmente, muita gente está caindo no conto, não do vigário, como antigamente, né? No conto do pastor, infelizmente. O João César vai se despedir da gente, João? Isso, olha, muito obrigado pela oportunidade do diálogo.
Em São Paulo, eu lanço o livro, então, no dia 25 de julho, às 19h30, na Livraria da Vila, com Eugênio Butz e Isabela Calil. Agradecer muito a oportunidade de escutar o pastor Hermes Fernandes. Muito obrigado, um abraço para todos. Beijo, João. Obrigada demais. Um abraço. Obrigado. Muitos elogios a você aqui no chat, viu? Muito obrigado. Obrigado. Tchau. Pastor, eu queria pedir para o Gui passar um videozinho que eu preparei sobre o senhor se antecipou, né? Sobre o André Valadão, que fez aquela fala homofóbica, que incitou, e aí ele teve os vídeos retirados, e aí agora está posando de vítima, se dizer vítima de cristãofobia. Vamos ver o vídeo, Gui? Cenário. Olha ali, Jesus amordaçado. E o Valadão se dizendo amordaçado. É o que ele tem dito nas redes sociais. Cristãofobia é muito usado pela extrema-direita mundial. Muitas vezes como forma de se fazer de vítima dos muçulmanos. Olhem as falas do presidente Bolsonaro, quando ele fala de um ataque que aconteceu na França. Em bairros da França parece que tem uma religião dominando lá, né? E alguns países também. Os defensores do pastor citam a Bíblia, dizendo aqui: não haverá traje de homem na mulher e nem vestirá o homem traje de mulher, porque qualquer que faz isto, abominação é ao Senhor teu Deus. O André Valadão tá abrindo a boca para falar muita besteira, sabe? Então, André, eu vou abrir a minha boca também, sabe? Porque você pagou meu programa anos atrás em São Paulo e em Porto Alegre. Você lembra, André Valadão, que você pagou o meu programa e que você foi passivo comigo? Azanha, tá sem som, tá sem som. Você tá sem som. O vídeo terminou com a Thalita, né, Olivier, que é uma mulher trans que mora na França e que fala um pouco sobre hipocrisia. Mas eu gostaria de começar com o senhor, pastor Hermes, falando sobre esse trecho bíblico que foi muito citado por seguidores do André Valadão para justificar o comportamento dele. O que o senhor diria desse trecho da Bíblia? Bem, a gente tem que considerar o contexto em que isso foi dito, né? O povo de Israel, o povo hebreu, estava em trânsito pelo deserto. E segundo as escrituras, esse trânsito durou 40 anos, né? Entre o Egito e Canaã, a terra prometida. E havia uma nuvem que os guiava, é o que dizem as escrituras. E quando a nuvem se movia, eles tinham que apressadamente desarmar as tendas e acompanhá-la para não se perderem. Era uma espécie de GPS divino. Só que nessa de desarmar a tenda e sair apressadamente, acontecia que muitas vezes os homens vestiam roupas de mulheres e vice-versa. E as mulheres têm os seus dias de regra, né, a menstruação. E dentro da cultura judaica, uma mulher menstruada, ela tinha que ficar em quarentena, ela tinha que se manter distante da família até que se cumprisse os dias da sua regra. E nessa correria, se um homem vestisse a roupa de uma mulher que estivesse menstruando, ele estaria cerimonialmente impuro, sem contar a questão envolvendo higiene, etc. e tal. Então, dentro desse contexto, é que Deus diz que o homem não deveria vestir roupa de mulher, nem vice-versa. Agora, você há de convir que, à época, todos usavam vestidos. Não havia calça, não havia indumentária que hoje existe e que foi mudando com o passar do tempo. O que durante, por exemplo, a época da Revolução Francesa, os homens vestiam, hoje não vestem mais. Quer dizer, a moda, ela muda, os costumes mudam, a moral muda, há uma evolução social. Infelizmente, alguns colegas se apegam, pinçam trechos das escrituras sem se interessarem por uma exegese honesta
e aplicam esses textos para manter as pessoas cativas de um pensamento retrógrado, de um pensamento absolutamente reacionário. Ô, pastor, eu achei isso muito legal o senhor dizer, porque, assim, essa leitura literal, não é só da Bíblia, do Alcorão também, essa leitura fundamentalista, vamos dizer assim, está nos levando por um caminho muito perigoso. Você concorda, Ana, que é um caminho perigoso esse que estamos traçando, Ana? É muito perigoso, e tanto é que a fala do professor João César, há pouco, evidenciou justamente o perigo, que é um perigo de morte, de vida ou morte. Com a pandemia foi um exemplo disso. Então, por conta do fundamentalismo, as pessoas, muitas vezes, elas foram induzidas a desafiar a morte, né? A não usar uma máscara, a não tomar uma vacina, porque se misturou todo o fundamentalismo com uma base do discurso e da narrativa do próprio bolsonarismo, e que leva as pessoas trans a serem agredidas e mortas, que leva à agressão de crianças dentro das escolas. E é justamente isso que eu queria perguntar para o pastor Hermes. Se ele já percebe alguma mudança também dentro de questionamento mesmo, dentro desse público, né, que frequenta essas igrejas, que foi levado, muitas vezes induzido à situação de risco, à própria vida, né? De fato, uma leitura fundamentalista das Escrituras é perigosíssima. A Bíblia já foi usada para justificar genocídios, para justificar regimes escravocratas, para justificar muita coisa que hoje nós condenamos. É necessário fazer uma leitura da Bíblia, levando em conta o contexto cultural, o contexto social, e mais, uma leitura a partir do Cristo. Jesus nos oferece a chave hermenêutica das Escrituras. Ler a Bíblia a partir de Jesus muda tudo. Agora, ler a Bíblia abstraindo a figura do Cristo, os seus ensinamentos, nos oferece a oportunidade de distorcer completamente o sentido que as Escrituras têm. E a gente vê no que esse absurdo está produzindo em nossos dias. Como bem ressaltou o colega que estava conosco há pouco, o João, valoriza-se muito passagens do Velho Testamento. Não que elas não tenham seu valor, mas elas precisam ser consideradas dentro do seu contexto. Jesus nos trouxe uma nova percepção acerca de Deus e do relacionamento que devemos estabelecer com Ele. Jesus é o primeiro a introduzir a ideia de que Deus é Pai. Nós somos todos filhos de Deus. No Velho Testamento, a percepção era de que Deus era o general, era aquele que estava à frente da batalha, era o juiz, o rei, mas jamais o Pai. Se a nossa percepção acerca de Deus não mudar, a nossa percepção acerca do nosso semelhante tampouco mudará, principalmente aquele que for diferente de nós, aquele cuja existência desafia os nossos escrúpulos religiosos. Então, esta leitura fundamentalista precisa ser abandonada. Há outros caminhos. Há um cristianismo que passa à margem disso tudo. O cristianismo de Martin Luther King, por exemplo, de Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, de Bonhoeffer, que desafiou o regime nazista, por exemplo. Por que insistir no cristianismo de Edir Macedo? Por que insistir no cristianismo de Malafaia, vociferando ódio, no cristianismo de André Valadão? Se nós insistirmos nisso, nós estaremos entrando em rota de colisão com o processo civilizatório. Pastor, a gente mostrou no vídeo ali, porque agora o senhor viu ali como são hoje, né? O André Valadão é midiático, tem aquilo causa muita impressão nos fiéis de fato, né? Os telões,
ele meio que hoje se comparando a Jesus, para mim é uma coisa incrível, porque ele bota uma foto de Jesus amordaçado, se não me engano, uma foto de Pedro amordaçado, de um lado e de outro, ele se comparando, eu também fui amordaçado por decisões da justiça, falando em cristãofobia, perseguido. O que o senhor acha? O senhor foi muito crítico, né, do André Valadão. Qual a postura do senhor, por exemplo, em relação à comunidade LGBTQI+. Um adendo. No banner que anunciava o culto, o André Valadão teve a disfarçatez de colocar a imagem de Hitler e a de Trump juntos, ambos amordaçados. Por que Hitler? Não vi isso. Nossa. Eu não sei se ele removeu, mas até dias atrás ainda estava no Instagram dele. Anunciando. Ana, amanhã a gente bota isso no ar. Onde ele fala censura não, e tá lá o Hitler. Cara, quando eu vi isso, eu disse, não é possível. Quando alguém me enviou, eu disse, não, isso é fake. Nunca que um pastor faria isso. Ele fez. Ele utilizou a figura de Hitler ao lado da figura de Trump, como tendo sido censurados. Bem, voltando à pergunta que você me fez, Luiz, a comunidade LGBT tem sido massacrada por essa liderança evangélica. Eles são a bola da vez. Porque em nome de uma moralidade supostamente cristã, cria-se um pânico. Eu lembro anos atrás, com a PL 122, o quanto nós, pastores, fomos bombardeados com mensagens dizendo, se essa PL for aprovada, o pastor que não aceitar conduzir uma cerimônia de casamento gay será preso. Em nome disso, muitos crentes votaram em candidatos alinhados com esta agenda. Foi em nome disso que nós elegemos a a bancada evangélica, que na verdade é cambada mesmo, a mais fisiologista que já houve no Congresso. Quem um dia foi perseguido, como nós, cristãos, nós temos um histórico de perseguição muito grande, principalmente nos 3, 4 primeiros séculos, nós não temos o direito de perseguir, porque nós sabemos o quanto dói. Na época da minha infância, vocês devem se lembrar que o Chico Anísio lançou um personagem chamado Tim Tones, lembram disso? Que era uma paródia do pastor Jim Jones, pastor norte-americano que levou 900 fiéis ao suicídio, um suicídio coletivo na Guiana, se eu não me engano, a francesa. E ele fez uma paródia com Tim Tones, passando a sacolinha. Meu pai era pastor. E por conta disso, nós sofremos tanto bullying, tanta perseguição. Minha casa foi apedrejada várias vezes, nosso carro foi apedrejado, a igreja foi apedrejada. Enfim, eu apanhei na escola. Colegas me cercaram e me espancaram por eu ser filho de pastor. Isso quando? Lá pelos idos do final dos anos 70, início dos anos 80. Hoje no Brasil, ser evangélico virou modinha. Todo mundo diz eu sou evangélico. Está em alta. Ninguém é mais perseguido por ser evangélico. Essa história de cristofobia é lenda urbana, não no Brasil. Quem sofre perseguição hoje no Brasil, em termos religiosos, são os seguidores de religiões de matriz africana. E nós deveríamos, enquanto seguidores do Cristo, ser solidários a eles, porque eles estão sofrendo o que nós sofremos ao longo de alguns séculos. Então, nós não temos o direito de perseguir nem LGBTs, nem seguidores, nem fiéis de religiões de matriz africana, nem ninguém. O principal mandamento de Jesus é o amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Quem ama não tem tempo para julgar. Agora, quem julga, quem discrimina, quem persegue, não tem tempo de amar. Pastor, a gente tem a imagem que você mencionou, e o Uri passou aqui, eu passei para o Gui. O Gui, você consegue botar?
A imagem que o senhor mencionou, que o pastor Valadão colocou no Instagram, eu acabei de colocar no grupo aí, no grupo do Fórum do 11h30. Enquanto Aí. que traz... Ah, tá. Lagoinha, Orlando. Olha que impressionante, Ana. Eu não Gente, que tinha visto isso, não. absurdo. Eu também não tinha visto. Que loucura. Que loucura. E eu não sei como isso passou batido para a mídia. Meu Deus. A mídia não divulgou isso. Eu não sei como passou batido. Que coisa impressionante. Eu estou impressionado, hein, pastor? Eu o senhor também. chama atenção para uma coisa muito forte, hein? Nossa. E eu estou envergonhado com a minha classe, com a classe pastoral. O que me alegra é saber que ainda há um remanescente. Ainda há gente que não deixou que a sua alma fosse etiquetada. Mas, infelizmente... Há muitos, né, o pastor Hermes? O senhor Sim. é um exemplo, mas há muitos, na verdade, né? A gente não pode nunca criminalizar os evangélicos e partir para fazer com os evangélicos. Eu sei, os evangélicos são historicamente também os crentes, né? Os católicos sempre é o crente, para usar de uma maneira diminutiva. Eles foram vítimas também de muita perseguição. Então, a gente não pode endossar a ideia de pelo contrário, né? Mas fiquei impressionado, não só com a fala do senhor, né? Mas também com essa imagem, hein, Ana? Eu sei lá. Isso refletir sobre isso, né, Ana? Muito, muito difícil. É uma apologia frontal, né? Ao nazismo, ao fascismo. Completamente sem filtro nenhum, né? Totalmente descarada. E isso é fruto justamente dessa escalada da guerra cultural que o professor também, João César, aqui colocou para a gente, e que ela redunda, né, pastor Hermes, na agressão física, na agressão, na depredação, no ataque aos poderes que a gente teve aqui no 8 de janeiro, no 2 de dezembro, a tentativa de um atentado terrorista aqui no aeroporto de Brasília, com bomba em caminhão tanque de combustível, ou seja, é preciso ter um freio, e o que... Sim, tem vários comentários e elogios aqui à sua fala no nosso chat, a nossa comunidade participou muito, então eu queria encerrar também essa entrevista fazendo essa última provocação, pedindo essa última reflexão, de que esse meio, essa comunidade evangélica que é grande no Brasil, né? Eu não sei se vocês já têm dados aí do novo censo, do IBGE, porque aos poucos vão sendo revelados esses dados, vão trazer também novidades dessa última década, né, da composição religiosa, digamos assim, do Brasil. Acho que no seio da comunidade evangélica também deve ser um grande debate de como fazer parte dessa transformação do Brasil, para a gente voltar, digamos assim, para o rumo da civilidade, para que esse povo se recolha onde deveria estar, né? Ana, só que Pedro Miguel Braga, que o Bispo Hermes seja convidado mais vezes. Ana Carolina, parabéns ao pastor. Nelson Ferrari, vivemos num país laico onde todas as vertentes religiosas devem ser respeitadas. Edim Pereira, parabéns, pastor. Cláudia Fuentes, palmas. Lúcia Simões, os que fazem conhecer a doutrina, não. Toda generalização é burra, diz o canal Nossa Luz. Mas há uma classe de pastores que realmente assusta e afasta as pessoas do bom senso. Eu não li o seu inteiro, Lúcia, porque você está respondendo a uma segunda pessoa, e a Lúcia agora volta dizendo, muito legal esse diálogo. Também adorei a sua entrevista, viu, pastor? Eu espero que o senhor aceite nossos próximos convites. Certamente eles virão, porque esse é um tema muito fundamental, né? Essas duas entrevistas foram maravilhosas, hein, Ana? Vamos se autoelogiar um pouco. Fomos privilegiados hoje com essas duas presenças. Eu fico muito grato pelo convite, estou à disposição, mas eu quero só deixar um recadinho para nossos irmãos LGBTs e dizer a eles que vocês são amados exatamente do jeito que são. A diversidade é o padrão de Deus. O salmista diz, quão variadas são, ó Senhor, as tuas obras. O Deus que criou tantas etnias, tão diversas, é o Deus que também criou
diversidade de orientação sexual, de identidade de gênero, não se sintam culpados por serem quem são. Vocês vieram a este mundo nos trazer uma lição, a lição do amor. Vocês vieram a este mundo desafiar a hipocrisia religiosa. Por isso eu os acolho como uma dádiva dos céus para este mundo. E dizer a você, pai, mãe, de filho homossexual, transexual, acolha-os. Seja um leão, uma leoa em defesa dos seus filhos. Eles são dádivas de Deus. Não se sintam culpados. Jamais se perguntem onde foi que eu errei. Você não errou. Você foi sorteado. Você foi presenteado por Deus. Muito obrigado e que Papai do Céu siga abençoando o canal.